Julgo pela prestação de Vossa Excelência podemos concluir que o mal não é de grande monta, felizmente. Mas ainda assim queria desejar-lhe as rápidas melhoras. Sr. Ministro, antes de lhe colocar questões concretas que tenho aqui identificadas, queria começar por partilhar uma preocupação. Uma preocupação que tem a ver com o facto de a Comissão que preparou esta proposta de lei ter tido 3 anos para trabalhar e a Assembleia da República parecer estar a preparar-se para trabalhar em 3 meses, na conclusão do processo. Porque desde a discussão em janeiro até ao prazo que temos mais ou menos previsto para a conclusão do processo legislativo, vão 3 meses. Ora, a Comissão teve 3 anos, a Assembleia da República tem 3 meses, nós não temos problema rigorosamente nenhum com a discussão, o cumprimento destes prazos. Aliás, daremos o contributo na medida das nossas possibilidades, se os prazos forem de facto estes. Temos uma outra preocupação, Sra. Ministra, é que nas inúmeras audições que realizámos, e até mesmo nesta audição com a Sra. Ministra já até nos sugeriu algumas correções aos artigos 144 ou 145 relativamente à entrega. Portanto, até nesta audição já foram sugeridas outras alterações e nas inúmeras audições que realizámos, Sra. Ministra, nós constatamos que há muitas contradições, muitas posições contraditórias, muitas contradições, muitas insuficiências que é preciso ultrapassar e a nossa preocupação é que com a pressa o trabalho possa não ser bem feito. E, Sra. Ministra, o Sr. Deputado Pita Ameixo já colocou em parte uma dimensão deste problema que tem a ver com a entrada em vigor da lei que vier a ser aprovada, portanto, do novo Código de Processo Civil que vier a ser aprovado, mas preocupa-nos que, para além desse problema, do problema da entrada em vigor, preocupa-nos que o processo legislativo na Assembleia da República possa ser, de alguma forma, acelerado, não permitindo que estas dificuldades todas com que estamos confrontados possam ser corretamente dirimidas. E quase que apetece perguntar, utilizando palavras alheias, qual é a pressa? Qual é a pressa na aprovação desta lei tão rapidamente? Entendemos que, obviamente, os operadores judiciários têm que ter o tempo suficiente para estudarem a lei, para que a possam aplicar convenientemente nos tribunais, mas, da nossa parte, Sra. Ministra, ainda assim queremos deixar esta preocupação. Esperemos que no quadro do processo legislativo que vamos ter na Assembleia da República, a discussão possa ser feita com a profundidade que merece e todas estas dificuldades possam ser ultrapassadas. Em relação a questões concretas, Sra. Ministra, gostava e vou procurar ser o mais objetivo possível. Artigo 3, número 3. O artigo 3, número 3, prevê a necessidade de fundamentação pelo juiz da desnecessidade de ouvir as partes para a prática de atos. Ora, há na proposta de lei um objetivo, que é um objetivo rei, diria eu, de simplificação dos atos processuais e do próprio decurso do processo por intervenção do juiz na gestão processual aliás, no exercício dos poderes de gestão processual. Nós sabemos, aliás, já daquilo que conhecemos das propostas de alteração do PSD e do CDS que vão ser discutidas, há uma alteração em relação a isto. Eu gostava de saber, Sra. Ministra, o que é que motivou esta solução. E, sobretudo, perceber qual é o âmbito de atos judiciais que o Governo tinha em mente, que fosse necessária esta necessidade de fundamentação da desnecessidade de ouvir as partes, para que possamos perceber exatamente qual era o âmbito dos atos processuais para que esta previsão se destinava, em que esta exigência de fundamentação deveria operar, para percebermos exatamente qual é a intenção do Governo e em que medida é que ela deve ou não merecer acolhimento. Segunda questão, Sra. Ministra, artigo 156, que tem a ver com a prática de atos pelos magistrados. Exatamente. Há aqui uma primeira questão, Sra. Ministra, que é de saber se os números 4 e 5 se aplicam também aos magistrados do Ministério Público ou se apenas aos juízes. Porque essa é uma incógnita, sendo que o número 4 se refere apenas ao juiz, relativamente ao não cumprimento do prazo, e pergunta-se porque é que o juiz deve justificar o não cumprimento do prazo e o Ministério Público não o deve fazer. E em relação ao número 5, porque aquilo que está previsto no número 5 tanto se pode referir à comunicação
da ultrapassagem do prazo, quer pelo juiz, quer pelo magistrado, sendo que não faz sentido que esse atraso seja comunicado ao juiz presidente, quando se trata de um atraso do Ministério Público. E, portanto, gostávamos de perceber exatamente qual é a intenção do Governo relativamente a esta separação entre os atos do Ministério Público e os atos dos magistrados judiciais, para podermos perceber como é que tudo isto se pode corrigir depois do ponto de vista técnico-jurídico. Mas há aqui um outro problema, Sra. Ministra, em relação a este artigo 156. Há outros problemas e que queria colocar-lhe muito concretamente. Primeiro, perceber porque é que só ao fim de 3 meses do ultrapassado do prazo é que há necessidade de justificação. Se o ato devia ser praticado num prazo e ele está ultrapassado, porque é que essa justificação não é dada a partir do momento em que o prazo está ultrapassado? Porque é que só é dada 3 meses depois da ultrapassagem do prazo? E segunda questão, Sra. Ministra, é como é que tudo isto depois se articula e quais são verdadeiramente os objetivos destas normas. Porque aquilo que nós temos é uma obrigação do juiz ou do magistrado justificar apenas 3 meses depois da ultrapassagem do prazo. Mas mensalmente a Secretaria deve remeter ao juiz presidente a informação sobre os atos que deviam ter sido praticados num determinado prazo e não foram. E dizendo-se até que o juiz deve, no prazo de 10 dias contado da recepção dessa informação, remeter o expediente à entidade com competência disciplinar, ainda que o ato tenha sido entretanto praticado. Ora, isto levanta muitas dúvidas sobre, primeiro que tudo, como é que todos estes prazos se articulam entre si, mas depois sobre qual é o verdadeiro objetivo destas normas. É que quanto a nós, há um problema que pode estar na origem desse atraso que pode ser imediatamente ultrapassado pelo juiz-presidente, sobretudo se tivermos em conta a figura do juiz-presidente no quadro da nova orgânica judiciária. Ou seja, o juiz ultrapassa um prazo e diz que não tenho, por exemplo, funcionários suficientes para poder corresponder às exigências de cumprimento dos prazos. E o juiz-presidente diz assim: sim senhor, então aloque-se mais um funcionário judicial àquele juiz ou àquela secção. Para que o próprio juiz, até o Sr. Ministro dará a explicação sobre qual é a intenção desta comunicação ao juiz-presidente. Porque se a intenção for permitir que o juiz-presidente afete mais meios àquele juiz, ou do ponto de vista da gestão do tribunal, exerça as suas funções do ponto de vista da gestão, para que o juiz possa cumprir os atos dentro dos prazos, quando esse atraso não lhe é imputável, nós percebemos esta comunicação ao juiz. Já não faz sentido introduzir esta figura do juiz-presidente aqui como um género de capataz do Conselho Superior da Magistratura, que exerce ali uma função de ascendente sobre os colegas no âmbito da comarca, com a obrigação depois de reportar à entidade que tem competência disciplinar, que é o caso no caso do Conselho Superior da Magistratura, e portanto isto parece levantar aqui problemas. Aliás, durante as audições tivemos aqui alguns reflexos disso, o próprio Conselho Superior do Ministério Público fez aqui referências a isso. Temos muitas dúvidas, Sra. Ministra, sobre o verdadeiro papel em que este juiz-presidente é empossado com a aplicação destas normas. E portanto agradecíamos-lhe que a Sra. Ministra pudesse dar os esclarecimentos sobre aquilo que é a verdadeira intenção do Governo, para nós percebermos se discordamos da intenção do Governo ou se discordamos da redação, porque pode ser essa, podemos vir a chegar à conclusão que estamos de acordo até com a intenção do Governo e que o que é preciso é alterar a lei, e portanto gostava que nos pudesse dar essa explicação. Artigos 584, número 4 e 597. A Sra. Ministra agora acabou de referir uma vez mais a tramitação unitária do processo. Infelizmente, quer por via do 584, número 4, quer por via do 597, acaba por haver aqui um enxerto na tramitação unitária. Prevendo-se o quê? Uma espécie de tramitação simplificada em função de que critério? Exclusivamente o valor. Quando estejam em causa ações cujo valor não chega a metade da alçada da relação, há aqui um género de tramitação, há aqui um género de processo sumário enxertado. Sra. Ministra, temos muitas dúvidas sobre estas normas, e dúvidas até que foram referidas por outras entidades e por outras pessoas que foram ouvidas no âmbito das audições que realizámos, porque das duas uma, ou se assume que o valor é um critério suficiente para nós determinarmos a existência de um processo sumário e se configura um processo sumário tout court, ou então se assume que o valor não é critério decisivo, porque até em ações com valor inferior a metade da alçada da relação pode haver uma complexidade que não é compatível com uma tramitação sumária e vice-versa. Ações com valor superior que podem, pela sua simplicidade, ser sujeitas a uma tramitação unitária. Mas, sobretudo, pergunta-se como é que tudo isto se compatibiliza com aqueles poderes que se atribuem
atribui ao juiz de gestão processual, permitindo configurar o processo à medida das exigências e da complexidade da causa. Esta é a pergunta de fundo. Inversão do contencioso, Sra. Ministra. O Sr. Deputado Pita Ameixa já colocou as questões que costumam habitualmente colocar e aquelas outras que nós costumamos colocar em relação à inversão do contencioso. Eu julgo que isso torna mais útil esta segunda ronda de questões sobre a inversão do contencioso. Sr. Ministro, ia-me concentrar apenas num aspecto. O regime processual civil experimental já previa a inversão do contencioso, em termos que exigiam o consenso das partes. É o artigo 16º do regime processual civil experimental. E eu gostava de saber, Sra. Ministra, o que é que motivou o Governo a não acolher esta solução? Quais foram as dificuldades que foram encontradas no âmbito do regime processual civil experimental para afastar esta solução? Porque, do EC que nós temos, esta solução nunca levantou objeções. Porquê? Porque os seus juízes nos tribunais entenderam esta norma do artigo 16º, que diz, e vou ler: quando tenham sido trazidos ao procedimento cautelar os elementos necessários à resolução definitiva do caso, o Tribunal pode, ouvidas as partes, antecipar o juízo sobre a causa principal. Ou seja, os seus magistrados entenderam esta norma no sentido de que, quando haja consenso entre as partes, o juiz, estando seguro de que foram carreados para o processo elementos que permitam a decisão, a composição definitiva do litígio, o juiz profere uma decisão final. E, Sra. Ministra, do eco que nós temos, daquilo que foi a aplicação deste dispositivo no âmbito do regime processual civil experimental, isto não levantou objeções. A pergunta que se coloca é: porquê é que o Governo adota este regime dos artigos 369, 370 e 371, complexificando isto definitivamente, Sra. Ministra? E a Sra. Ministra acabou por dar resposta ao Sr. Deputado Pita Ameixa, desconsiderando, julgamos nós, aquilo que é de facto um aspecto fundamental deste regime, que é a aplicação da inversão do contencioso quando não há audição do requerido. Quando não há audição do requerido, participação do requerido na decisão do procedimento cautelar. Porque é aí, sobretudo, fundamentalmente, Sra. Ministra, que nós encontramos o prejuízo que pode resultar e que pode ser superior aos ganhos de celeridade com a inversão do contencioso. Porque, obviamente, que há procedimentos em que o requerido não pode ser ouvido, sob pena de frustrar o objeto do procedimento cautelar. Obviamente, Sra. Ministra, a pergunta que nós fazemos é: sendo isso assim, é de admitir a inversão do contencioso nessas situações? Há verdadeiramente ganhos de celeridade quando o requerido não é ouvido para que o procedimento cautelar tenha eficácia, mas depois, mais à frente, vai impugnar a decisão e a própria inversão do contencioso com uma ação de declaração da apreciação negativa daquela prova, e se vai retomar aquilo que podia ter sido evitado? Ou seja, há verdadeiramente ganhos de celeridade com esta complexificação ou não? Porque é que foi afastado aquele regime do regime processual civil experimental do artigo 16? Tentativa de conciliação do 594, Sra. Ministra. Não vou repisar a discussão da questão colocada pelo Sr. Deputado Pita Ameixa, só quero colocar esta questão, Sra. Ministra. Em relação à tentativa de conciliação, o juiz é colocado na posição de apresentar uma solução com base na equidade. Mas o juiz, quando decide, vai decidir com base no direito. E, Sra. Ministra, nós sabemos que as decisões com base na equidade são decisões que repartem o mal para as aldeias. As decisões do direito podem ser decisões que reconhecem que o mal só cabe a uma aldeia. E, portanto, o nosso problema é, Sra. Ministra, como é que o juiz, que se compromete com uma decisão com base na equidade numa fase preambular do processo, pode estar suficientemente defendido de acusações de imparcialidade ou de decisões a priorísticas em função daquela que foi a solução que propôs com base na equidade, quando mais à frente vai ter que proferir o direito. E esta é fundamentalmente a dúvida, para além daquelas que o Sr. Deputado Pita Ameixa já colocou e que partilhamos inteiramente, esta é fundamentalmente a dúvida que se nos coloca em relação a esta tentativa de conciliação, ainda para mais quando a solução concreta fica registada no processo. Outra questão, Sra. Ministra, temas de prova, artigo 596. Eu vou tentar simplificar esta questão na forma como eu vou colocar, da seguinte forma. O regime processual civil experimental, no artigo 11, já previa a inexistência de uma base instrutória. Aliás, o próprio artigo 11, na forma como foi sendo interpretado pelos juízes na sua aplicação, no número 4 diz: o juiz recusa a inquirição quando considera assentes ou irrelevantes para a decisão da causa os fatos sobre os quais recai o depoimento. Qual foi a prática, Sra. Ministra, dos juízes nos tribunais? Os juízes que tiveram que aplicar o regime processual civil experimental começaram as audiências de julgamento a dizer assim: considera-os como provados os factos tal e tal. E isto permite o quê? Limitar aquilo que vai ser a discussão
na própria audiência de julgamento. Ora, aquilo que está previsto no artigo 596, Sr. Ministro, é uma coisa diferente disto. E, portanto, a pergunta que fazemos é porque é que foi, uma vez mais, afastado aquele regime que estava previsto no regime processual suplementar. E há uma dúvida, Sr. Ministra, a nossa dúvida tem que ver sobretudo com isto. É que as partes alegam factos, mas vão discutir temas de prova. E, Sra. Ministra, há aqui uma descoordenação entre aquilo que é alegado e aquilo que vai ser depois a configuração da audiência de julgamento. Ou seja, parece-nos que poderia haver aqui utilidade na introdução de um momento em que o juiz podia de alguma forma dar por assentes determinados factos, obviamente sujeitando-se à impugnação das partes essa identificação desses factos. Sem a complexificação da identificação da base instrutória, bem, poder-se pensar nisso. As dúvidas que se nos colocam são estas. As partes alegam factos, são depois confrontadas com a discussão de temas de prova. Quando vão para a audiência de julgamento, conhecem exatamente aquilo que vão estar a discutir, vão insistir na inquirição de testemunhas relativamente a factos que podiam já ser dados como assentes, evitando-se isso. Como é que tudo isto se pode articular? E, sobretudo, Sra. Ministra, como é que verdadeiros ganhos nos articulados e na discussão dos articulados e na discussão daquilo que é a apreciação que o juiz faz relativamente aos factos que considera ou não assentes, que verdadeiros ganhos é que existem quando se pode complexificar depois, muitíssimo, a audiência de julgamento. Para terminar, Sra. Ministra, a ação executiva. E estou a procurar ser o mais objetivo, de facto as questões são muitas, estou a procurar ser o mais objetivo para não introduzir complexificação ainda mais na resposta que a Sra. Ministra pode dar. A ação executiva, Sra. Ministra, eliminação dos documentos particulares. A Sra. Ministra, na resposta ao Sr. Deputado Pita Ameixa, alegou argumentos de certeza e segurança. Estamos completamente de acordo, Sra. Ministra. Um processo de execução não é um processo que seja um processo de menos importância na vida das pessoas. Muito menos é um processo que lide com aspectos que possamos considerar instrumentais na vida das pessoas. Não é? Processos de execução são processos muitíssimo complexos que introduzem, de facto, fatores de perturbação muito significativos na vida das pessoas. E estamos completamente de acordo com a relevância dos argumentos da certeza e da segurança jurídica. Mas queria colocar-lhe uma questão, Sra. Ministra. A previsão da alínea B do artigo 703, número 1, em relação aos documentos autenticados, não suscita estes problemas de certeza e de segurança jurídica, Sra. Ministra? A Sra. Ministra reconhece ou não a existência de graves problemas de impugnação de documentos autenticados por advogados, por outros profissionais, que suscitam muitas dúvidas no âmbito dos processos executivos? Esses argumentos de certeza e segurança jurídica suscitam-se ou não no âmbito destes documentos autenticados? Deveriam ou não esses argumentos de certeza e segurança jurídica considerar-se por essa via? Por outro lado, Sra. Ministra, para além das questões que já foram colocadas em relação ao recurso às injunções e ao aumento, essa já não vou colocar, a Sra. Ministra já respondeu, nós temos uma opinião diferente, mas portanto não vou repisar essa discussão, mas queria colocar aqui uma outra questão, Sra. Ministra. Os acordos, Sr. Presidente, eu peço-lhe a sua tolerância, são de facto muitas das questões, eu vou procurar ser o mais sintético possível. Sra. Ministra, os acordos, sim, Sra. Ministra, eu vou procurar sintetizar. Os acordos entre trabalhadores e entidades patronais celebrados perante o Ministério Público deixam de poder ser suscetíveis de discussão, deixam de poder ser considerados títulos executivos. Com base nesta redação da lei, essa é uma das consequências. Vou ultrapassar tudo isto, tinha aqui mais 3 ou 4 questões, vou colocar apenas uma última que tem que ver com isto, Sra. Ministra. A extinção das ações por acordo, do artigo 806, número 2. Quando há acordo entre o exequente e o executado, enquanto o acordo é cumprido, aquela ação no tribunal não levanta problemas. A manutenção daquela ação em tribunal não levanta problemas. É mais um número que pesa nas estatísticas, mas aquela ação não significa mais trabalho nem mais dificuldades para o tribunal. O problema é quando o acordo deixa de ser cumprido. E com esta solução de extinção da execução, se o acordo for cumprido, não há problemas, tal e qual como não há hoje. Se o acordo deixar de ser cumprido, podem suscitar dificuldades que hoje não se suscitam, porque a ação se mantém no tribunal. E, portanto, queria saber, Sra. Ministra, o que é que motivou efetivamente a opção por esta solução de extinguir a ação, se isso não levanta problemas enquanto o acordo é cumprido e podia obviar algumas dificuldades que com esta solução acabam por vir a existir?